Olá pessoal, boa noite. Muito bacana a gente estar aqui agora nesse novo modelo de estar conectado, né? E vou esperar aqui alguns minutinhos só para a gente poder ver as pessoas entrando, chegando aí, para a gente começar esse novo desafio de falar um pouco aqui sobre espiritualidade, espiritismo, vida, humanidade. E eu estou muito empolgado com isso. Queria agradecer muito a oportunidade do Centro Espírita, né, do Francisco de Assis, nos permitir vir aqui, né, e estar compartilhando com vocês um pouco das nossas angústias, um pouco dos nossos conhecimentos, um pouco da nossa experiência, um pouco dos nossos fracassos, dos nossos medos. Olivera, boa noite. Vou esperar mais uns 3 minutinhos, tá? E a gente vai junto construir esse universo aqui, a gente vai construir esse bate-papo bem gostoso. A ideia é que esses nossos encontros de sexta-feira seja uma colaboração e uma co-criação. Não é uma palestra, não é um momento unilateral, é um momento que eu quero muito escutar vocês. Eu tenho dúvida que vocês vão me provocar a estudar, vão me provocar a trazer alguma coisa diferente, tá bem? Vou esperar mais alguns minutinhos, só para a gente poder entender. Eu vou pedir uma gentileza a todo mundo que estiver assistindo, por favor, manda um oi aqui rapidinho, só no bate-papo aí, só para eu poder ver quem está aqui rapidinho e a gente poder interagir. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, pessoal. São 8 horas e 2 minutos. Oi, Anderson, boa noite. Vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou Evans, constante crítico a respeito da minha própria vida, no sentido de ser melhor, um pouco melhor a cada dia, de ser uma pessoa, pelo menos mais consciente de quem eu sou e de qual é o meu papel no meio dessa nossa missão. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é por que eu resolvi falar sobre reflexões, né, sobre a espiritualidade na formação humana. Eu tenho 44 anos, sou casado há 10 anos. No meu casamento, quando eu casei, eu já tinha um filho de uma outra relação, a minha esposa também já tinha um filho de uma outra relação. Quando a gente começou a namorar, a gente se casou. Na época, a gente falava em ter filhos, mas a gente entendia que não era o momento, até por causa das crianças e tudo. Eram crianças novas. O meu filho, quando eu me casei, ele tinha 11 anos. A gente, e o filho da minha esposa tinha 8 anos. Quando a gente se casou, eram crianças, né? E a gente não sabia como é que ia ser a relação deles e tal. E a gente foi crescendo nesses últimos 10 anos, a gente viu os meninos crescerem, e aí o Nicolas, meu filho, hoje está com 21, o Gabriel, meu enteado, está com 18, e agora, no ano passado, eu e a minha esposa, nós tomamos a decisão de ter um filho. Diferente da normalidade, foi um filho planejado.
gente planejou a data, planejou os meses, planejamos tudo e foi fantástico a experiência de ter uma criança planejada, desejada. Foi diferente, porque a gente, quando teve nossos filhos, não foram planejados, a gente era jovem, né? E aí, o fato de ser uma criança planejada nos fez refletir muito sobre se a gente quer ou não colocar uma criança no mundo, se a gente está ou não apto ainda a educar uma criança, se a gente tem ou não tempo para se dedicar na educação de uma nova criança. E aí, quando a gente está falando de uma nova criança, a gente está falando de um novo ser, a gente está falando de mais um espírito, né? E do nosso compromisso, não só conosco, né, mas com esse novo espírito, que também escolheu estar conosco e se planejou em estar conosco. A gente se planejou e ele também. E aí uma das coisas que me fez refletir muito é quais eram as lições de aprendizado que eu tive na minha primeira paternidade e que eu gostaria de fazer melhor na minha segunda paternidade. E uma das coisas que eu fui mais omisso foi na formação espiritual, tanto da minha parte quanto da parte do meu filho. Eu partia do pressuposto que eu deixaria para que ele escolhesse. A hora que ele tivesse a necessidade, a vontade, ele escolhesse. E hoje, com o Raj, que é meu filho, eu vou escolher um caminho diferente. Eu quero oferecer a ele uma formação espiritual. No caso, o espiritismo, que é a minha escolha, né? E quando ele tiver consciência, caso ele queira, ele pode abandonar, ele pode substituir, ele pode migrar para uma outra escolha de sua formação espiritual. Por que isso? Porque no meu caso especificamente, a minha mãe me deu essa liberdade de poder escolher a minha formação religiosa e espiritual, e eu só fui descobrir isso há pouco tempo atrás, em 2008, 2009, quando eu senti que havia em mim a necessidade de algo a mais. E aí foi quando eu comecei a buscar esse algo a mais, que não era nas questões do dia a dia, não era nas questões da razão. E foi quando eu comecei a ter uma viagem para dentro de mim e eu entendi que esse algo a mais era me encontrar. E me encontrar, né? E eu fiz isso e quem me possibilitou isso foi a minha formação. E eu comecei a estudar muito, a ler muito, a me dedicar muito. E nos últimos 11 anos eu tenho feito isso. E com a possibilidade de compartilhar isso com as pessoas como vocês aqui. E o quanto que isso me fez ser um pouquinho melhor, no sentido de ter um pouco mais de consciência de quem eu sou e do meu papel, da minha responsabilidade para comigo mesmo e para com todos aqueles com os quais eu me relaciono direto ou indiretamente. De entender que cada escolha que eu faço na minha vida, de cada decisão que eu tomo na minha vida, seja de falar sim, ou seja de falar não, ou mesmo de me omitir, isso gera impacto em todo esse universo do qual eu estou inserido e aonde eu gero ação e reação, né? E essa consciência de que o mundo é muito maior do que o meu umbigo, das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas necessidades, das minhas dores. Quem me trouxe essa consciência foi a minha formação espiritual. Isso eu posso dizer que foi um divisor de águas da forma como eu passei a enxergar o meu papel na vida. E aí eu tomei a decisão do meu filho de fazer diferente, tentar um outro caminho agora. De desde quando ele nascer, eu preparar, tá, o desenvolvimento espiritual dele na formação educacional dele, na formação humana dele. E eu vou caminhar de uma maneira diferente dessa vez. Mas por que isso? Tá? Primeiro,
Porque no Espiritismo, hoje é a minha escolha que me traz a tríade, de onde eu tenho a ciência. Então, através do Espiritismo, eu passo a entender os fenômenos dos acontecimentos, os fenômenos físicos, os fenômenos psicológicos, os fenômenos químicos até, né, que acontecem. No Espiritismo, eu tenho também a outra parte dessa tríade, que é a filosofia, e isso me traz o conhecimento, me desenvolve, através do conhecimento, a consciência da vida. Então, você tem esse pilar da filosofia e o pilar da religião, que me faz essa conexão, essa ligação com a nossa parte mais divina e com o Deus, né, que é o amor supremo, a inteligência suprema de todo esse nosso universo, do qual nós fazemos parte, que é a nossa vida. Então, o Espiritismo me dá esse arcabouço e me dá essa possibilidade de entendimento sobre essas três vertentes. Então, um mesmo acontecimento, é possível de nós vermos esse acontecimento sobre essas três vertentes: a vertente da ciência, a vertente da filosofia e a vertente da religião. Isso, para mim, faz muito sentido. Então, por isso que estamos aqui. E nesse caso, como é um momento da gente exercitar o nosso pensamento, a gente vai cair um pouco mais para o lado da filosofia, para o lado da reflexão, para o lado do conhecimento. Então, esse momento nosso aqui é um bate-papo, uma troca de experiências para isso. Tá? Como é que vai funcionar isso? Esse é o nosso primeiro encontro. E como vai funcionar? A gente vai ter um momento aqui de aproximadamente 20 minutos, tá? E como que isso vai acontecer? Vocês que estão vendo aí e ao longo da semana, eu vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo, tá? Nos comentários desse vídeo, quais são as angústias, quais são as dores que tem a ver com esse tema de espiritualidade e formação humana. E eu, até na quarta, quinta-feira, eu estou me comprometendo com vocês de pegar essas dúvidas que são as mais intrigantes, esses questionamentos que vão me fazer buscar a minha curiosidade, e eu vou estudar para vocês, e na sexta-feira eu vou apresentar alguma coisa dessas perguntas. E, além disso, vou trazer pessoas, vou convidar pessoas para estar junto com a gente aqui, tá? Trocando essa experiência. E pessoas das mais diversas formações, das mais diversas experiências. Essa é a minha proposta aqui, nesse canal e nesse momento que a gente vai estar com vocês. Essa ideia desse módulo, tá? É funcionar por 2 a 3 meses. Verificar como é que vai ser a aderência de vocês, como é que vai ser o engajamento de vocês. E aí, a partir disso, a gente vai soltando uma nova edição ou uma nova temporada, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai se encontrar toda sexta-feira, às 20 horas da noite, com esse propósito, tá? De trazer aqui reflexões, pensamentos a respeito da espiritualidade na formação humana. E hoje, como ninguém fez perguntas, como não trouxe nada, eu vou começar a fazer os meus desvaneios, vou começar a colocar para fora os meus pensamentos. E quem sabe essa minha socialização das minhas perguntas, das minhas críticas, das minhas dores, possa também ser um pouco das suas, e quem sabe a gente vai construir junto, tá? Algumas ideias, alguns olhares, sabe, sobre isso tudo, ok? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho hoje sobre isso. Eu não sou aluno de filosofia, eu não sou filósofo, mas eu adoro filosofia. Eu gostaria de ter mais tempo, e não só tempo, mas principalmente disciplina, tá? De poder ler um pouco mais, estudar um pouco mais. E filosofia, ela tem um princípio, né, uma finalidade, vamos dizer assim, que é desenvolver seres humanos.
esse é o princípio da filosofia, né? Ela é uma ferramenta para que a gente desperte em nós a nossa consciência de ser humano, de qual é o nosso papel enquanto ser humano, né? Daquelas famosas perguntas, né? Quem que eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e coisas do gênero, né? Então a filosofia tem esse princípio. Então, ela fala uma coisa, né? Quando a gente começa a ler alguma coisa, começa a estudar alguma coisa sobre filosofia, independente de qualquer que seja, é um princípio. Observem o seguinte, isso é uma reflexão minha. Se nós pudéssemos tirar o homem da Terra, tá? A gente vai inventar uma máquina e vamos tirar todos os homens da Terra. A gente vai deixar a Terra na sua formação físico-química mineral, a gente vai deixar a vegetação, a gente vai deixar os animais. A minha pergunta é: o que mais precisa ser feito, o que mais precisa ser construído nessa terra? Será que faz-se necessário o homem estar presente na terra para construir alguma coisa a mais? Ou ela por si só, a natureza por si só, ela tem uma inteligência própria dela capaz de se nutrir e se organizar e buscar o seu equilíbrio? Então, partindo desse pressuposto, já que o homem faz parte da Terra e isso faz parte de um processo de evolução, cabe ao homem construir o próprio homem. Cabe ao homem, então, desenvolver o processo de evolução de si próprio e desse ecossistema para um novo estágio. Mas, já que é ele que muitas vezes provoca o desequilíbrio desse ecossistema, então compete a ele se retroalimentar, compete a ele de entender o papel dele, de se reconstruir, para junto com esse ecossistema avançar para um novo estágio. Então, o nosso próximo estágio de evolução perpassa pelo nosso processo de reconstrução. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você. Você que está assistindo, não importa se está online, não importa se está assistindo em qualquer outro dia e horário da semana, não importa se esse vídeo é de ontem, da semana passada, se tem um mês ou se tem um ano de validade. A minha pergunta para você que está vendo isso agora é: como está o seu processo de construção humana? E essa é uma pergunta que eu fiz para mim. O que eu estou construindo dentro de mim e comigo e com as pessoas e com todo esse ecossistema que eu estou? Quando eu comecei a perceber e me trouxe esse estágio, e aí a pergunta que eu faço para cada um de vocês que está aqui agora, a construção são coisas que nós pomos para dentro de nós. E quais são as coisas que estamos colocando para dentro de nós? Quando eu olho para a sociedade nesse momento, exatamente nesse momento, eu vejo para as coisas que estão acontecendo, quando eu vejo os noticiários, quando eu vejo as conversas, quando eu vejo um monte de reclamações, quais são as coisas que nós estamos pondo para dentro da gente? Quando eu pego acesso, né, e me conecto com as coisas, o que oferece? O que é oferecido para mim e eu pego o meu tempo e eu estou importando essas coisas para dentro de mim? É como se fosse uma grande liquidação da felicidade, uma grande liquidação do desejo, uma grande liquidação das fantasias, né? E a gente vai comprando essas coisas, a gente vai colocando para dentro da gente essas coisas que são efêmeras, na verdade. Não que não nos traga um certo gozo, não nos traga uma certa pequena alegria, mas é pequena, porque a hora que aquilo termina, simplesmente se vai. E o que fica? Qual é a construção que isso traz para dentro da gente, a não ser querer mais, a não ser querer repetir a dose?
mas não é algo que eu absorvo, é algo que eu uso e na ausência disso eu preciso de mais, eu preciso de algo a mais para que me diferencie, para que eu cresça, para que eu seja percebido, enfim. E aí eu começo a pensar sobre isso. E quando eu começo a me colocar nessa condição, e eu começo a ver que tem um tanto de gente, porque eu faço isso, tá, gente? Não sou. Eu preciso ser verdadeiro com vocês. Eu muitas vezes faço coisas por impulso, faço coisas para alimentar o meu ego, eu faço coisas para chegar no lugar e ser percebido. Não vou mentir. Em vários momentos que eu não estou presente, que eu não estou consciente do meu papel, eu faço isso. E eu acredito que você também faça. A questão é saber se você também está ou não meio adormecido, meio consciente ou inconsciente do nosso papel enquanto humano nisso. E aí, quando eu começo a perceber que tem um monte de gente que também assim faz, a gente começa a ver uma sociedade que a gente fala que está em crise, ou até umas pessoas mais radicais falando que está doente. Mas em crise de quê? A doença, ela é a ausência da saúde, mas então o que está ausente da sociedade para que ela esteja em crise? É uma crise, na verdade, da gente mesmo, né? É uma crise de quem nós somos. É uma crise de quem é essa sociedade. É uma crise de que a gente tinha algo no passado, que a gente estava acostumado, e a gente deseja algo no futuro que não existe ainda, como se fosse uma ponte entre o que era o passado não me serve mais, e o futuro ele ainda não foi construído. Então eu estou no meio dessa ponte, isso me gera uma crise, né? Então as coisas que eram verdadeiras e eram importantes no momento passado, hoje assim não são mais. Aqueles pilares, aquelas coisas que a sociedade valorava, que eram importantes, hoje não são mais. E as coisas que eu desejo para frente, dentro de uma evolução, elas ainda não estão prontas. E aí isso me gera uma crise. E aí quais são essas coisas? E talvez é esse caminho que a gente tem que buscar e tem que descobrir. E é aí que o Espiritismo nos provoca. E é aí, né, que a doutrina nos chama a responsabilidade de sermos e estarmos conscientes. Mas conscientes de quê? Conscientes para quê? Né? E é a partir daí que a gente começa a ter uma construção de um sentido de vida humana. É daí quando cai um pouco essa ficha na gente, é que a gente começa a entender que é importante a gente ter uma construção humana dentro da gente. E como se constrói humanidade dentro da gente? Para que eu seja íntegro em mim mesmo, eu seja humano tanto para comigo quanto a humanidade e esse ecossistema, esse universo que nós estamos. Sócrates falava que o conhecimento ele só é útil, tá? Quando este conhecimento nos torna melhores, tá? Então, aquilo que a gente absorve de conhecimento ou de informação que a gente acha que é conhecimento, aquilo só é útil se me torna melhor. Se aquilo que eu estou absorvendo para dentro, que eu estou colocando na minha construção, na minha consciência, não me torna melhor, ele não é útil. Ele é efêmero, ele é passageiro, porque ele vai se perder ao longo do tempo. Tá certo? Caindo um pouquinho na psicologia, que eu gosto também pra caramba de psicologia, quando eu pego o Carl Jung, Jung falava o seguinte: é mais fácil o homem construir uma máquina à lua do que o homem construir um conhecimento que o leve no seu próprio interior de si mesmo. Olha bem, é difícil a gente construir um conhecimento para nós mesmos, para o nosso interior, né? E aí a gente precisa começar a construir um pouco disso, para que a gente faça com que a nossa vida, com que a nossa formação, com que o nosso propósito nesse mundo e nesse momento e nesse tempo faça sentido. Senão, a gente passa a ter uma vida sem sentido. E vida sem sentido é a coisa mais louca do mundo. Eu vou dar alguns exemplos.
Se eu não tenho um sentido de vida, tem alguns pilares que eles se perdem. E hoje nós temos três pilares muito importantes. Valor. Valores são coisas que estão muito carentes na nossa sociedade. Nós estamos carentes de valores, cada vez mais. Discernimento. Todos nós, a todo momento, cada um de vocês, a todo momento, está tomando decisões. Estar nesse momento aqui, vendo esse vídeo, é uma decisão. E muitas vezes nós estamos tomando decisões sem o devido discernimento. E por fim, identidade. Quem nós somos. Ou quem é você. Ou quem sou eu. Então vamos começar da seguinte forma, valores. Se eu quero ter uma formação humana, eu preciso ter valores humanos. Porque se eu não tiver valores humanos, a minha tomada de decisão, ela não é humana. E aí a pergunta é, quando eu tomo decisão baseado em alguma referência, em algum valor. Então se dentro de mim, tá, ser justo é um valor, quando eu tomo decisões, eu preciso levar em consideração a justiça. Tá? Se eu não tenho esse valor dentro de mim, né, enfim, como é que eu tomo decisão? Eu tomo decisão ignorando esse valor. E precisam ser valores humanos. Eu estou vendo aqui que a gente muitas vezes está tomando um monte de decisões, tá? Um monte de decisões. Que a gente não está tendo esse princípio de valores humanos. E qual é o nosso caminho, qual é a nossa formação espiritual para que nos traga a consciência de valores humanos? E aí eu estou tomando o tempo inteiro decisão. Segundo princípio, tá? Que tem a ver com esse processo, que é o discernimento. Saber para qual caminho eu vou. Então, primeiro eu tenho que ter uma referência, e a segunda é saber para que caminho eu vou. O discernimento. Então, uma coisa é tomar decisão, e a outra coisa é, em cima desses valores, essas referências, eu tomo uma decisão e falo sim ou não. E aí para qual é o caminho? Então, vamos lá. Digamos que a vida fosse uma grande loja. Eu estou na internet e está me sendo oferecido um monte de coisas. E eu posso comprar ou não, eu posso adquirir ou não, eu posso ler ou não, eu posso escutar ou não, eu posso ver ou não. E aí o que eu escolho e o que eu não escolho. E aí são os valores que eu tomo como referência para escolher ou não. Tá certo? Então, digamos que eu quero chegar, eu estou andando e quero chegar na porta que está a 50 metros à minha frente. E aí eu pergunto para você, eu estou no caminho correto ou não? E aí qual é a pergunta que você me faz? Tá, mas você está no caminho correto para quê? Eu falo, para aquela porta. Ah, sim. Se você está caminhando em direção à porta, você está no caminho correto. Mas, se eu não sei para onde que eu quero ir, quando você me dá a devolutiva para onde você está caminhando, eu falo assim, olha, eu não sei, como que você vai me orientar? Eu falo assim, meu amigo, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É aquela máxima da Alice no País das Maravilhas. Então, qual é o lugar que nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando a nossa vida? Para onde nós estamos levando a nossa vida? E é isso que nos dá o discernimento para saber se nós estamos no caminho correto ou não. Então, quando eu estou começando a organizar a constituição de um indivíduo, ou quando eu estou auxiliando o indivíduo na sua constituição, na sua consciência,
Ou quando o indivíduo está perdido na vida, que ele não tem o senso de direção da vida, a primeira coisa que é importante a gente ajudar essa pessoa é dar a ele o senso de direção. E tão importante quanto dar o senso de direção, o caminho que ele precisa ir, é fazer com que ele tenha uma carta de valores, para que ao longo desse caminho ele consiga discernir e tomar decisões que façam sentido para o sentido da vida. E é aí que entra a nossa formação espiritual. É ter uma formação que nos dê esse sentido retilíneo da vida. É ter uma espiritualidade que nos faça construir em nós uma carta de valores humanos. E quando a gente não tem dentro de nós carta de valores humanos, e quando a gente não tem dentro de nós o sentido para onde a gente deve ir, qualquer coisa serve. Qualquer coisa eu ponho dentro de mim. E qualquer coisa eu consumo. E me leva para qualquer lugar. E como isso, na verdade, não está construindo dentro de mim algo sólido, é algo efêmero, eu vivo em momentos efêmeros, que qualquer coisa serve. E eu me conecto e me desconecto como qualquer coisa que eu faço na vida. É como se fosse um botão que eu ligo e desligo e não estou nem aí. E é isso que a gente está vendo cada vez mais acontecer na nossa sociedade. Relações efêmeras, conexões que não fazem ter uma estrutura base e sólida de uma relação humana, até mesmo da gente com a gente mesmo, e principalmente da gente com o outro. E aí o caminho de criarmos e construirmos um caminho através de uma base que a gente desenvolva a nossa espiritualidade, ela facilita sobremaneira a nossa formação humana nesse nosso caminhar aqui. E aqui eu estou defendendo uma formação espiritual. E eu dou total liberdade para vocês escolherem qual é o caminho que vocês querem. Porque religião, ela vem de uma formação da palavra de religar. Religar quer dizer eu me reconectar. Ou seja, existe alguma coisa aqui, eu estou aqui, e eu preciso me reconectar com essa coisa. Que no nosso caso da religião, tem a ver com Deus. Tem a ver com a nossa divindade. Então, qual é o caminho que eu vou escolher para ver essa conexão entre eu e Deus? E a religião é esse caminho. Então, assim, se você está escolhendo o caminho A, o caminho B, o caminho C, a religião A, a religião B, a religião C, não importa. Desde que essa sua escolha da religião, essa sua escolha desse caminho, te dê sentido na vida e tenha valores humanos. E aí eu trago, princípio, do cristianismo. O primeiro grande ensinamento do Cristo para nós, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Observem que em toda e qualquer religião, existe uma devoção a uma instância superior, que no nosso caso chamamos de Deus, e em outras religiões pode ser que se tenha outros nomes. Então existe uma instância maior, uma instância de maior perfeição do que nós. Então é a nossa devoção a essa instância, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Se vocês observarem toda e qualquer religião, dentro dos seus dogmas, dentro dos seus princípios, dentro da sua filosofia, existe um respeito àqueles que são os seus semelhantes. E no caso do Espiritismo não é diferente. Então nós temos o sentido da vida, que é o caminho, e a construção de valores humanos. E se você escolheu a religião qualquer que seja, e você é uma pessoa melhor, você está no caminho do bem, você está construindo valores humanos, está tudo certo. E dentro
cristiandade que tem dentro de nós todos, nós somos irmãos debaixo do Cristo. Talvez em caminhos diferentes, mas somos irmãos. E a gente vai se encontrar de alguma forma. E isso é talvez um dos maiores respeito que a gente pode ter pela humanidade. E por fim, temos identidade. E aí a pergunta que eu vou fazer para você que está vendo esse vídeo, para a gente poder encerrar esse nosso primeiro encontro, é: quem é você? Responda essa pergunta para você mesmo. Se você encontrar comigo na rua, digamos que nós dois vamos nos encontrar na rua, você assim, poxa, ô Evans, eu vi seu vídeo, que bacana. Eu vou perguntar: quem é você? O que você vai me responder? Ah, eu sou o João. Eu falei: tá, eu conheço vários Joões. Ah, eu sou o João, tá aqui, ó, a minha identidade. Aí eu falo assim: ah, você é essa identidade? Ah, não, eu sou o João, amigo de fulano. Eu falei: ah, então você precisa de fulano para responder quem é você? E eu fiquei intrigado com essa pergunta em mim mesmo. E durante muito tempo eu faço essa pergunta: quem sou eu? Quem é o Evans? Qual é a identidade do Evans? E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a observar o que as pessoas falam do Evans, de mim. Então, quando alguém pergunta assim: ah, você conhece o Evans? Ah, conheço. É aquele rapaz assim, 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 assado, que faz isso, que faz aquilo, que fala assim, que é turrão, que é bacana nisso, mas é chato naquilo, porque todos nós temos vícios e temos virtudes. Então, quem nós somos, somos as nossas relações. Nós somos aquilo que nós deixamos nas nossas relações. Eu sou aquilo que eu deixo para você. Eu sou aquilo que você percebe em mim. Não é o que eu falo, é o que você percebe em mim. Eu sou aquilo que eu provoco em você. Se eu provoco coisas boas, eu sou uma pessoa boa. Se eu provoco coisas ruins, eu sou uma pessoa ruim. Se eu provoco amor, eu sou amor. Se eu provoco ódio, eu sou ódio. Então, quem é você? E aí a pergunta tem a ver com um negócio, com uma coisa que para mim é muito importante. Chama-se legado. E na minha fase de vida, isso tem se tornado algo cada vez, vem pensando cada vez mais, qual é o legado que eu vou deixar. Não só para os meus filhos, né? Mas o que eu gostaria que escrevessem na minha lápide, né? Então, qual é o legado? Qual é a história que nós vamos deixar na humanidade? Ou pelo menos nessa nossa passagem por aqui, neste momento. Já que nós somos seres eternos, nós somos seres divinos, nós somos seres em passagem, em evolução e em desenvolvimento. Pelo menos neste momento que eu estou aqui, onde eu tenho a identidade com essa cara chamada Evans, qual é essa história que esta identidade aqui hoje vai deixar? Quem é o Evans? E é essa pergunta que tem me feito, me provocado bastante. E tem me feito, inclusive, rever um monte de coisas. E com certa dureza, certo arrependimento, tem me feito ter vergonha de mim em alguns momentos, mas também tem me feito ter alegria de mim em outros. Essa vontade de deixar uma história, de deixar um legado, não só para mim, mas da minha passagem pela humanidade, na minha relação com a humanidade. De ter a consciência de que, assim como você, eu sou igual a você. Que eu tenho coisas bacanas e que eu tenho coisas que não são bacanas. Que eu tenho vícios e vários, mas que eu também tenho algumas poucas virtudes. E a pergunta é:
o que eu faço dessas virtudes? Se eu faço um bolo melhor do que a média das pessoas, o que eu faço com essa virtude? Se eu comunico melhor, um pouco melhor do que as outras pessoas, o que eu faço com essa virtude? Se eu tenho uma capacidade de aprendizado ou não, o que eu faço com essa virtude? Se você tem uma capacidade de entendimento, o que você faz com essa virtude? Se você tem um coração enorme e se coloca, o que você faz com essa virtude? Porque é o que nós fazemos, é o que fica para a história. É o que fala quem nós somos. São as nossas decisões é que criam o nosso legado, e é o nosso legado que fala quem nós somos. Então, falei de valores, falei de discernimento na tomada de decisão, até porque nós temos o livre arbítrio, e falei também, tá, da nossa identidade. Que nós é que temos a total responsabilidade de criá-la, de construí-la. E não adianta eu construir uma identidade falsa que só eu enxergo. Eu preciso criar uma identidade que as pessoas enxerguem, porque essa é que é a verdadeira. E tem que ser uma identidade que seja boa para as pessoas, mas também que seja boa para a gente. Não adianta eu querer fazer tudo bem para as pessoas e por dentro eu não estar bem. É essa identidade que a gente precisa construir na nossa formação humana. E é essa identidade que eu preciso aprender a construir junto com vocês. Refletir o papel da espiritualidade na nossa formação. Eu queria agradecer esse tempinho com vocês. Espero que esses meus pensamentos e meus desvaneios possam trazer para vocês também um momento de pensamento, um momento de reflexão. Vou pedir a gentileza de colocar aqui, tá? Assim como as pessoas que estiveram presentes, quero agradecer profundamente de coração aqueles que estiveram presentes, que passaram por aqui. E deixem aqui, por gentileza, tá? Aquilo que vocês gostariam que a gente falasse na semana que vem. Na sexta-feira, às 20 horas. Coloca aqui embaixo. Eu me comprometo até segunda, terça, quarta-feira, poder dar uma lida em todos os comentários que tiverem aqui. E eu vou estudar alguma coisa e trazer para vocês. Eu vou estudar para vocês e trazer um monte de pensamentos, um monte de coisas, um monte de críticas, um monte de perguntas para isso. Tá? Agradecer aí a presença de quem se manifestou aqui. Mais uma vez a Vera Lúcia, o Anderson, o Carlos, a Lilian, tá? Maria Lúcia, o Anderson, que já colocou aqui, inclusive, tá? Um grande pensamento. Obrigado, Anderson, foi super bacana. Até me inspirou aqui um pouco. E a Magali, que entrou aqui por último. Mas você que está vendo agora, eu peço isso, tá? Leia, veja alguma coisa, me provoque, eu estou pedindo isso. Eu estou pedindo para ser provocado para eu também buscar coisas novas e vir compartilhar com vocês. Se foi bacana, eu vou pedir para que vocês chamem seus amigos, compartilhem com as pessoas, tá certo? Se não foi bacana, deixa seu comentário aqui, manda sugestão, manda crítica para mim. Para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação, a gente tem que estar aberto a isso. E eu gostaria muito de estar com vocês na próxima sexta-feira, às 20 horas. Tudo bem? Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês, tá? E a gente vai estar caminhando junto todas as sextas-feiras, construindo esse momento aqui de pensamentos e reflexões. Tá bom? Até semana que vem. Que Deus esteja presente na vida, no dia a dia de vocês, que as bênçãos recaiam sobre todos nós, muita saúde, muito discernimento, muita luz para todos vocês e para todos nós. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, minha gente!